Salve, galera! Olha aí eu de novo aí. Falei que eu ia assistir a novelinha, né? Muito legal, uma novela de época, né? Alma Gêmea, Fábio Júnior com Alma Gêmea. Acho que todo mundo pode ser que tenha alma gêmea. Metade da laranja, não sei, mas uma alma gêmea pode ser. Muito interessante essa novela, eu acho fantástica. Por causa da fotografia, a filmagem, saca? A direção de fotografia, a arte de pegar, assim, os cenários, né? E, você vê aquela pracinha da época, as pessoas da década de 20, saca? Carros antigos, um show de bacana. E o detalhe é o seguinte: esses dias eu estava assistindo o programa da Cissa Guimarães, acho que é Sem Censura, né? E acho que é no canal, um canal do governo aí, Sem Censura. E estava a Flávia Alessandra, a que faz a Cristina, né? A malvada Cristina, né? Que planeja tudo, quem está assistindo e tal. Não sei se vocês acompanharam esse programa da Flávia Alessandra. Pô, ela é muito bem casada, humorada, uma atriz super legal, né? E ela falou o seguinte: que na época, quando ela fez a Cristina, no tempo original, era difícil sair na rua para ela. Ela fala que ela saía na rua, as pessoas queriam pegar ela, saca? Ela tinha que chegar com seguranças, saca? Constrangimento que ela chegou a passar em alguns lugares por ter vivido a Cristina. Como ator, tem dessas, a realidade e tudo, né? Mas é isso aí, vamos lá. Eu vou continuar falando um pouquinho de polimatia, tá? Eu sei que você vai falar, mas de novo, eu vou insistir um pouquinho no tema, é um tema novo para mim, sabe? Para mim também é super novo, para vocês também, né? Provavelmente essa aula e a outra ainda, né? Mas a gente estava falando em especialização, certo? Uma pessoa especializada. Olha hoje, olha a manchete, vamos ver se dá para ver aqui, ó. Ah, sai ao contrário, né? Construção vive escassez e guerra por mão de obra especializada. Olha que interessante. Construção vive escassez e guerra por mão de obra especializada. Construção, vamos ver, o setor de construção no Brasil, setor de construção, a maioria hoje são prédios, né? Hoje nunca se construiu tanto prédio no país que nem hoje. Não tem mais jeito de casa térrea, não tem mais espaço para isso, né? A ideia hoje de um planejamento urbano são prédios, ou seja, um em cima do outro é uma grande sacada isso daí. Isso aí começou na Roma antiga, certo? Já detecta-se que teve um período aí da Roma antiga que chegou a ter 7 andares, né? Então, né? Mas não vingou, virou arqueologia, mas são teorias em cima disso. Troquei de camiseta do Raul, mais uma camiseta nova do Raul aí, entendeu? Faz 1 ano e 2 meses que eu tenho algumas do Raul aí, então sempre homenageando meu mentor, posso dizer assim. Então aqui diz: construção vive escassez e guerra por mão de obra especializada. Então vamos lá. Aqui a gente estava falando de especialização, né? O que quer dizer mão de obra especializada na construção civil, conforme o jornal? Então, chega um processo na construção civil, apartamento, essas coisas todas, os caras precisam de azulejista, o cara precisa de um pessoal que só mexe com gesso, outro que vai instalar só porta, o carpinteiro, que mais? O encanador. Então, são tarefas especializadas. E aqui consta o seguinte, né? Estou resumindo a reportagem, né? É um setor hoje, o setor de construção civil, é um setor bem, como se diz, aquecido, né? É um setor, saca, mão de obra, falta mão de obra qualificada, né? E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Os caras estão fazendo por tarefa, olha que interessante. Ou seja, eles pegam um azulejista, por exemplo, e pagam, em vez de ser 8 horas, os caras pagam para ele 14 horas por fora. Entendeu? É uma guerra por mão de obra, uma empreiteira perdendo mão de obra para outra, né? Especializada. E agora, sabe qual é o profissional que melhor ganha? É o chamado faz tudo. Faz tudo. Ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Um generalista.
É o que está falando aqui. Sabe? Esse é um profissional que o pessoal está procurando. É o profissional mais qualificado, né? Esse daí. Saca? Os caras então aquele que fala, meu, pode deixar que eu faço isso, tal, ele está se dando bem, tá ganhando bem e tudo, desde que ele comprove que ele saiba fazer, né? Então, e aqui fala, né, para a gente resumir bem a reportagem, dos dois lados do jornal, né, dos dois lados do jornal, continua o mesmo assunto, né? E resumidamente consta aqui que fala que hoje, atualmente, na nossa geração aí, nessa geração nova, da galera de 13, 14 anos, que tem o pai pedreiro, é raro. Os próprios pais chegam e falam, eu não quero você sendo pedreiro, saca? Ficar trabalhando de sol a sol. Então, cada vez mais essa mão de obra, né, tipo um pedreiro, um marceneiro, esse tipo de coisa, a especialização está complicado. E não é só nesse campo não, engenheiros, né, que eles estavam sentindo falta de um monte de mão de obra, né, especializada. Então está em falta a especialização, né? Então é isso, estão privilegiando aqueles que sabem, conforme aqui, aspas, faz tudo. Né? Que dá aquela ideia da que a gente falou, de conhecer o geral, né? Então, tá. Mas voltando para a polimatia, tá bom? Vou ser mais breve para falar, eu quero só falar disso. Não vou falar só disso. Eu vou até, a hora que eu terminar isso aqui, vou falar sobre inteligências múltiplas, arte, tem tanta coisa aí para rolar, como eu falei. São 80 mil aulas preparadas, mas eu calculo que durante minha existência, eu calculo uns 25 anos, mais ainda, aí, umas 25 mil, 30 mil aulas que eu vou poder fazer. Bom, vamos lá, não lembro o que falei, pergunta, não, achei aqui. O polimata profissional pode prestar serviços úteis à sociedade no mundo corporativo, já falamos isso, né? E eu gostaria de mostrar meu serviço de polimata em 2026, lá em Brasília, entendeu? É meu sonho, trabalhar em Brasília lá por um período, quem entendeu, entendeu, né? Falta em 2026, vamos chegar lá. Supera a difícil fronteira do normal, outra polimatia, aprendizagem contínua, grande curiosidade, incorpora várias disciplinas, não se prende a uma área do conhecimento, um indivíduo excepcional em vários temas e área da vida como um todo. Um indivíduo excepcional, saca? Nunca deixei falha com ninguém, ninguém, minha mãe, né? Era engraçado, eu tô sendo o mais sincero possível, né? Minha mãe vira e mexe, ela fica lá na porta, no portão, passa alguém, a senhora é mãe do professor Dori, foi o melhor professor que eu tive, foi legal, tal. Minha mãe sempre fala, filho, passou uma moça aqui, dizendo que foi sua aluna, eu falei, mãe, acredito. Vamos lá, vamos continuar. Vamos lá. Aqui, é um grande prazer estar ao lado do polimata, é um grande prazer. Saca? Eu não decepciono não, eu fico quieto no meu trabalho. Lá no meu trabalho, na escola, é uma agilidade, né? Eu sou readaptado, não sei se eu falei para vocês, mas eu sou readaptado por causa da depressão há 7 anos, então eu vou na escola e faço outras atividades, eu tiro xerox, ajudo se o diretor precisa de alguma coisa, então eu tenho essa situação aí, né? Então o que me dá tempo para eu ler jornal, registrar, mas eu sempre fico à disposição da escola, né? E é difícil conversar com os colegas, já tem que entrar em sala de aula, às vezes eu, Luciano, tem um tempinho? Não, 2 minutos, Luciano, tal, meu amigo Luciano que está aí que eu adesivei o rosto dele, o cordelista. Então não dá muito tempo para conversar, depois tem a hora do almoço, né? Então não dá para a gente se conhecer muito bem, profundamente, né? Então, vamos lá. É um grande prazer estar. Quanto à especialização, os polimatas observam que foram ótimos profissionais e a gente reconhece que os especialistas levam vantagens financeiras, né? Porém, mostra-se com um certo grau de ignorância sobre a questão da cultura geral, né? Por exemplo, um médico clínico geral, quem ganha mais? Um clínico geral ou um cardiologista?
Pensa, quem ganha mais, o clínico geral ou o cardiologista, que é um especialista? Eu acho que é o cardiologista, quase 2 a mais, quase 2 a mais. Geralmente quando a pessoa vai, clínico geral, o pessoal fica naquela, né? É clínico geral, é um conhecimento amplo, né? Um dos objetivos maiores da polimatia é conseguir atingir a polimatia filosófica. Sabe que realmente eu ainda não me aprofundei nesse assunto, eu tenho anos ainda para prever, mas sei dos principais filósofos, o que pensam, né? Nem vou citar alguns, tudo, né? Mas eu tenho que me aprofundar um pouco mais da questão filosófica, dos grandes pensadores, né? E com relação à filosofia, eu sempre achei Raul, as letras de Raul, os parceiros dele, Paulo Coelho, Cláudio Roberto e quem outro, Marcelo Nova, contribuíram muito, né? Então Raul, para mim, sempre foi um grande filósofo também, né? Estabelecimento corajoso de sua postura no mundo ao se assumir como polimata. Precisa ter coragem, cara. Tem hoje. Foi hoje que eu cheguei e falei, Juliano, é o seguinte, na hora eu esperei de pegar o intervalo, Juliano, 5 minutos da sua atenção, eu resumo. É isso. Fiquei meio corajoso. Eu falei, a hora que eu falei pra ele, eu falei, tô livre, meu. Tipo, sair da casinha, né? Sair da casinha. Mas vamos lá. Que mais aqui? Virei a página. Várias pressões sociais para se tornar especialistas, né? As pessoas, os pais, várias pressões sociais, a mídia fala isso, que o cara tem que ser um especialista em alguma coisa, né? A gente já falou sobre isso, né? O polimata pode se sentir mal, ansioso, né? Por não decidir qual o caminho a seguir. Realmente, eu não tenho um caminho específico, vou me aprofundar nesse, naquele, né? Eu estou num processo de cultura geral, eu não tenho mais a preocupação de uma especialização, né? Eu cheguei num ponto que, não sei, cara, a minha casa é testemunho, né? O que eu fiz aqui, sonho, né? Poder chegar, por exemplo, tudo que está aqui, colocar no papel, no chat GPT, né, e explorar. Capacidade de resolver problemas complexos. Várias lâmpadas se acendem na cabeça ao mesmo tempo, é engraçado. É verdade, meu. Saca? Quando a gente vê um problema na escola, aquela sala de aula está dando problema. Pô, eu já penso assim, o que eu posso fazer aqui, aquele aluno tal, o que eu posso oferecer. A gente está pensando sempre um pouquinho na frente. Eu gosto de jogar xadrez, sou um bom jogador de xadrez, estudei xadrez, né? Participei de curso. E o xadrez é aquela coisa, quando você joga uma peça, você já está pensando em 5 ações seguidas, né? Então tem isso. Aqui já foi mais complexo, capacidade de resolver problemas complexos, né? A gente falou adaptabilidade e flexibilidade, uma das grandes características sociais e profissionais de um polimata, flexibilidade. Pô, estamos aí para isso, saca? É generoso, entendeu? Não é aquele radical, nunca fui radical em nada, nunca neguei um pedido de um diretor da empresa, sou flexível. Pô, posso saber que não é bem isso, tá? Mas é isso que você quer, tá bom, tá? Vamos ser flexível nas ações e tudo, né? Que mais? Colaboração interdisciplinar e uma exímia capacidade de comunicação. Exímia capacidade de comunicação. Seja escrevendo, às vezes eu acho que eu escrevo melhor do que eu falo. Entendeu? Às vezes eu acho que eu escrevo melhor do que eu falo. Quando certas pessoas que são meio constrangido, eu tenho algumas pessoas aí, né, que eu tenho um probleminha para resolver ainda, que eu não consigo falar, então eu mando, mas escreve um zap ali, sabe aquela ler mais, vai, depois ler mais e vai, né? Então a gente tem uma boa capacidade de comunicação, é isso, né? Eu espero que vocês acho que essa é a 8ª aula, já perceberam, né? Tem uma certa facilidade, eu gosto, acho comunicação. Gardner fala nas inteligências múltiplas, a linguagem verbal,
né? A linguagem verbal, né? Então, a linguagem e o domínio do verbal. O que é verbo? É falar, expressar uma ação e tudo. Mas eu sou apaixonado por dissertação, né? Eu gosto de falar dissertando, saca? Aquelas frases que eu faço, 14 mil frases introdutórias e conectivas para dissertação, que eu tenho uma coleção de jornais, me ajuda muito nisso daí, né? Vamos lá, aprendizado contínuo e crescimento pessoal, divertido, são pessoas do bem, bons amigos, vários hobbies, humildes, generosos, né? Então, eu tenho, depois que eu descobri isso aí, um ano e meio atrás, aí eu tenho um site, né, na Wikipédia, aparece mais ou menos, não cheguei a contar, mas uns 500 polimatas do mundo, aí eles vão colocando por período, países, né? E eu pego, anoto e entro na Wikipédia e fico entendendo a vida desse cara, como é que foi, por que ele pode ser considerado. E geralmente, observando aqueles polimatas daquela época, né? Era um bom enxadrezista, era um bom matemático, era um bom poliglota, falava algumas línguas, né? Mas uma coisa que eu percebo em mim, que eu tenho percebido nos estudos de polimatia, né, atualmente, eu levo uma vantagem porque as inteligências múltiplas de Gardner, talvez a gente não se aprofundou ainda, né? É a minha expertise, as inteligências múltiplas de Gardner. Aquilo lá é uma revolução para a educação, tá? É uma revolução para a educação. Gardner revolucionou em alguns países do mundo. Eu tenho um livro, né, as inteligências múltiplas pelo mundo, as experiências, né, de pessoas, pode não abraçar toda, mas, por exemplo, um país que abraçou a ideia das inteligências múltiplas foi a China. 30 anos atrás o cara ainda foi lá, apresentou a teoria, sabe, na rede estatal de comunicação, depois foi convidado umas 10 vezes, saca? Então, em questão de 3, 4 anos depois de Gardner, a China falou, esse é o sistema educacional que a gente vai colocar. Sabe aquele planejamento estratégico de um partido único, nem vou falar comunista, né? Mas um partido único no poder, tal, sem muita alternância. Se fosse no Brasil é aquela coisa, entra um secretário, entra um prefeito, é outra metodologia, e aqui, né? E a China abraçou. Não é à toa que durante uma questão de 30 anos, sei lá quantas vezes ela multiplicou o PIB, né? E as pessoas, os empresários, o capitalismo gostou da China porque, fora a mão de obra, tinha o seu processo de educação. Eles comprovavam, amigão, a nossa educação é assim, 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 e baseada no confucionismo. É muito interessante, mas isso aí é para outra hora. Vamos lá. Os polimatas sempre estão observando as novas inovações em geral e possuem uma liderança natural. Uma liderança natural. Inovações, eu estou a par. Por exemplo, eu vou confessar uma coisa para vocês, né? Eu nunca tive rede social, nunca, mas sempre olhando no YouTube ali, vê esse cara, um TikTok de um amigo, um Instagram de um amigo. Eu não tinha nada disso. Então, eu não sei ainda como é que olha que interessante, mas é só uma opção só. Eu estou com a Larissa, com o Vitor, né, que estão me ajudando. Eu pedi uma assessoria para um pessoal aí, para me ensinar a postar vídeo no YouTube, no TikTok, entendeu? Então aquela coisinha, baixar o download. O professor tem que baixar o download, depois ir aqui, ali. Então eles estão me ensinando. Eu estou gravando, mas amanhã eles estão em casa aqui à noite e vão passar as informações de como se faz, né? Vamos ver se numa primeira opção eu já aprendo alguma coisa, né? Como que faz? Depois que eu pegar a mania, eu vou mesmo, já gravo, já posto, ponho alguma coisa, editar, né? Então, mas vamos nessa, estou sendo sincero com vocês. Resiliência e versatilidade no mercado de trabalho, resistentes a crises. Realmente, resistentes a crises, né? No mercado de trabalho, eu não sou um polimata no meu trabalho, né? Mas
Eu lembro que quando eu exercia a questão lá na multinacional que eu trabalhava, eu era resistente a crises. Sabe? E hoje eu percebo que eu tinha uma questão assim, né, de conhecer todos os departamentos, de fazer uma integração, conhecer, né, e nunca fiquei sucinto a crises, não. E nível pessoal, uma dedicação durante 20 anos a estudar, principalmente colocar em prática as várias inteligências múltiplas de Gardner, me faz acreditar que não sou normal e isso é coisa rara. Isso aí é uma expressão, não sou normal e coisa rara, é um aforismo de Raul aí, né, a minha enfermeira, quem sabe, né, não sou normal e que isso é coisa rara, né? Então eu me acho um pouquinho, não sou normal, cara. Certas coisas que eu faço, não é normal, tá? Mas é pelo bem, entendeu? Pelo bem. Ó, leio 2 jornais por dia. Por exemplo, aqui no meu condomínio, só eu assino o jornal, só eu. São 1.200 apartamentos, só eu assino o jornal. Mas coisas do bem, entendeu? Coisas do bem. Pô, quem vai ler livro do professor, que nem eu leio aqui absurdamente? Coleção do livro do professor, coleção dos, como se diz, dos pintores, artistas da Folha. Estou comprando para o meu filho aí os grandes pensadores, né, da atualidade, uma questão bem pela Folha de São Paulo também. Vai até setembro, a gente vai conseguir 35 pensadores. Meu, tem uma coleção da revista Língua Portuguesa, li tudo, coleção de uma revista maravilhosa chamada Mundo Estranho, tenho várias super interessantes, todos os livros da teoria de Gardner, 2 bíblias, enciclopédia, saca? Tanta coisa, eu falei, meu, sou normal, mas no bom sentido, tenho aproveitado isso daí. Para concluir, então, aí... Nessa minha viagem dos 20 anos, eu já falei isso, encontrei um teórico olhando numa revista aí, né, um psicólogo norte-americano, que ele falava, se o cara dedicar 10 anos para uma atividade bacana, uma coisa que ele gosta, que ele se apaixona, ele se torna um especialista, acima da especialista. Não é um simples especialista, ele se torna um expertise, né, naquilo. E eu dobrei o tempo. Quando eu vi aquilo, eu falei, então, vamos nessa, vamos ver o que é que vai dar. Então, eu digo aqui, né, faz tempo que eu venho acompanhando as mídias sociais, como, né, que se faz. Olha, hoje saiu também, foi na Folha, uma pequena reportagem de um cara estava analisando um livro, um artigozinho pequenininho. O autor norte-americano, ele fala como que surge um sucesso para uma pessoa, né? Então, de repente, pode ser caras brilhantes, com ótimas ideias, e não vão ter sucesso. Eu também não sei se eu vou ter sucesso, sabe? Eu não sei, eu não tô preocupado. Quando eu vi aquela reportagem, ele fala, né? É uma questão de sorte. Saca? O cara pode se dedicar muito para fazer uma coisa bacana e não vingar. Tem muitos artistas, muitas pessoas que se doam pela vida pensando que vai fazer sucesso e não vai dar, né? Mas eu me preparei, entendeu? Eu sei o que eu posso fazer. Olha, mais uma vez, eu prometi que o fundo seria outro, né? Olha que fundo bonito, aqui atrás tem a minha planta, Comigo Ninguém Pode, aqui é um painel fotográfico maravilhoso, foi o primeiro painel fotográfico que eu comprei. Esse verdinho aqui, degradê arco-íris, são frases que eu coloquei aí, várias frases minhas. Esse aqui, aqui, deixa eu ver com a avó, aqui são charges, sou apaixonada por charge. Hoje saiu uma charge na Folha, sobre aquele processo, aquele projeto de lei do aborto, que se uma mulher, depois dos 22 semanas, se ela quiser abortar, ela vai pegar mais cana do que o estuprador. Isso aí, PL, né? Esse 1069. Aí... Ai, meu Deus. Aí tá o cara falando pra menina lá, o pastor falando pra menina, se você sabe que se você abortar depois de 22 semanas o PL 1069, você conhece? Aí tem um cara do lado da menina, pô, pastor, que versículo bonito, hein? Entendeu a brincadeira da charge? Tá aí guardada. Eu sou colecionador de charge. Quando eu era assinante da Folha, eu colecionava charges.
né? Acho que eu tinha umas 300, aí depois com o tempo a gente perde, muda de lugar, né? Mas eu era um colecionador de charge. Agora uma coisa interessante para vocês aqui, ó. Segue os maiores polimatas brasileiros, tá? Vamos ver aqui, os maiores, são 10 aqui. José Bonifácio foi um deles, Dom Pedro II, Pontes de Miranda, Mário de Andrade, Joaquim Cardoso, Rui Barbosa, Otto Maria Corpês, Santos Dumont, Gilberto Freire, Enéas Carneiro, lembra do Enéas? Meu nome é Enéas, também é considerado, Darcy Ribeiro. Então você pode ver que não são muitos, mas tudo gente fina intelectual. Tudo gente fina intelectual, prestaram bons serviços, cara. O que falar de Santos Dumont, meu? Se suicidou, né? Teve esse problema trágico dele. Mas inventou o relógio de pulso, avião, aconteceu outras coisas, né? Meu, viajou muito, né? Pô, meu, bacana. Queria falar do Darcy Ribeiro, né? Eu trabalho no céu. Eu sempre, quando eu fui prestar o concurso na prefeitura, eu falei, meu, vou rachar para ser ter uma boa colocação para poder escolher um CEL, né? Centro de Educação Unificada. Isso aí é obra de Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, que começou com isso, no Rio de Janeiro, quando ele foi vice do Brizola, eu não lembro o ano, né? E aí ele construiu. O projeto dele era isso aí, fazer o CIESP, aqueles prédios enormes, piscina, não se tinha piscina, teatro, saca? Refeitório, né? O cara revolucionou. E a Marta Suplicy, nossa ex-prefeita Marta Suplicy, abraçou essa ideia e começou a fazer os primeiros CELs. E os CELs hoje, graças a Deus, não é uma política de, entra um governo e o outro não faz. Não, existe uma continuidade isso daí. Então, virou uma política municipal de governo. Implantar CELs pelo município de São Paulo. Eu não sei quantos CELs tem, mas uns 40, acho que ainda não tenho essa informação. Né? Mas o meu foi muito interessante. Eu tinha duas opções. O CEL Campo Limpo, aqui perto da minha casa, que está a 4 quilômetros, eu fui visitar, né? Eu falei, pô, um estacionamento, a saída ali, saca? Não tinha quadra de tênis, saca? Não gostei da estrutura, não gostei, meio quadrado, né? Um bloco quadrado. Aí eu falei, o outro próximo, Céu Casablanca, tá 8 quilômetros distante. Fui lá, meu amigo, a hora que eu chego lá, veja bem, o Céu Casablanca, onde eu estou há 19 anos, tem um monte de pessoas que estão lá há anos, entendeu? Tão legal, tão bacana que é, né? Poxa, a Prefeitura de São Paulo está me dando todo o apoio. No céu não existe uma parede rachada, uma porta mal pintada. Meu, os caras não atuam, entendeu? Os caras querem... dá todo suporte pedagógico, estrutural, né? Graças a Deus a gente tem isso. E aí quando eu vi o Céu Casablanca, eu falei, piscina, teatro, sabe, um bosque maravilhoso, antes era um sítio, desapropriaram, sabe, quadra de tênis. Quando eu vi aquelas linhas, né, da quadra de tênis, eu falei, aqui não, tô lá. Vamos lá. Um grande documentarista e pesquisador e escritor, Peter Burke, relata em seu livro a existência de 600 polimatas, né, mundiais, e ele coloca apenas 2 no Brasil, né, Gilberto Freire e Darcy Ribeiro. Tá? Agora eu falo para você, por que eu acho que eu estou um pouquinho adiantado na questão? Darcy Ribeiro foi um gênio, cara. Podia falar da vida dele, foi assessor de Salvador Allende, depois foi para Portugal, saca? O PDT, o Partido Trabalhista, PDT, Partido Democrata Trabalhista, foi ele lá em Portugal, fundaram, veio para cá, saca? O livro O Povo Brasileiro, foi senador, né? Mas não aplicou inteligências múltiplas, né? Não consta que Darcy Ribeiro, saca, exerceu inteligências múltiplas. Eu insisto na questão das inteligências múltiplas. Talvez a gente ainda não falou, me aguarde, tá? Eu te falo, duvido que no Brasil tenha alguém que tenha estudado tanto
né, tenha tanto material acadêmico como eu tenho das inteligências múltiplas. Foram 21 anos, mas principalmente de prática. A teoria não é complicada, são algumas inteligências, e você fala, pô, então isso daqui, o que eu posso provar, o que eu posso fazer para chegar a pegar expertise, né? Então eu vou provar para você, eu não preciso provar muito, entendeu? Eu não tenho essa, provar, tá, é fato, entendeu? Mas vocês vão pelo menos ver aí, vamos lá. Já falei que tem intenções de participar dos projetos do Global Prize Teacher, o melhor professor não, melhor projeto, né, do mundo, prêmio de $1 milhão, e te falo para você, grande parte disso vai para casas de recuperação de dependentes químicos. Tudo que eu ganhar, sei lá, que vai render na internet, eu aviso para essas pessoas, por favor, ajude como se diz, sininho, eu nem sei como esse vai ser, amanhã que eu vou saber, saca? Me ajuda a divulgar aí, posso monetizar, eu não preciso de dinheiro, entendeu? Não tem essa ganância por dinheiro, meu prazer é isso aqui, ó. Prazer é isso aqui, não preciso de dinheiro. Tudo que eu fiz na casa aqui, que vocês já viram, adesivo, tudo, talvez pode chegar uma pessoa estranha e falar, o cara gastou uma nota para fazer isso. Vou falar mais ou menos, eu não tenho valor fechado de quanto, mas é possível fazer, pedir panelinha lá, para o fator decorar, todo... os caras são profissionais, os caras da lista primeiro, o orçamento, show de bola, né? Eu calculo que foram, 2 viagens para o exterior. Faz de conta que eu fui para Israel uma vez, e depois, no outro ano, eu fui para a Itália, né? Que seria bem possível fazer isso. Em vez de eu fazer isso, eu investi aqui. Eu gostaria que vocês, já que eu estou falando disso, tem um brasileiro chamado Fabiano Costa. Homenagem a Fabiano, tenho te acompanhado, Fabiano, familiar de Fabiano. É um brasileiro, um dos caras mais inteligentes, cheio de cursos, ele tem pós-graduação, ele tem coleção de pós-graduações, de formações, né? E aí ele passou por três QIs, exame de QI, saca, pelo mundo afora. É um cara fora de série no Brasil, tá? Eu acredito que seja um dos maiores polimatas. Não sei se ele já conhece esse termo, tudo, mas Fabiano Costa, tá? Fabiano Costa. Estou dando aí o nome. O que mais? Vamos lá. Agora é o seguinte. Fica aqui. A minha próxima aula eu vou dar dica de como que você pode não se tornar um polimata, mas, saca, começar, você que é uma criança, se você é um pai, pensa direitinho no que eu vou fazer. Eu ia fazer amanhã, mas eu vou fazer agora, tá bom? Eu vou fechar aqui o canalzinho, tá? Vou procurar outro cenário e vou falar algumas dicas. Vou dar algumas dicas de como você pode se desenvolver na questão da leitura, pode se tornar um bom leitor, quem sabe um delentista para começar, lembrando que delentista é aquele que conhece vários assuntos, mas superficialmente, mas é o começo, eu tenho certeza que eu passei por isso, né? Sei, com certeza, mas a curiosidade, né? O espírito de curiosidade, de hipótese e tal, me levou a isso, né? Então é o seguinte, eu vou me despedir de vocês, dizendo que, agradecendo a quem? Pessoal da Folha de São Paulo, família Frias, né? O Hélio Gasper, eu estava vendo hoje, né? Folha de São Paulo, eu vou falar um pouquinho o que eu acho da Folha de São Paulo, né? É sensacional, eles têm uma folha grande, R$7, galera, nós estamos falando de R$7. R$7 você compra quantos pãezinhos? Acho que 8 pãezinhos. Nós estamos falando de um jornal, sabe? Alguém que vai falar, um imbecil aí tá do outro lado fala, jornal, é tudo do Lula, o jornal sei lá, só mete o pau no Bolsonaro. Os caras são profissionais, cara, sai dessa. E o que tem de você ver outras opiniões, se você é contra ou não? Tá em análise. Mas vou falar um pouquinho da Folha, porque foi o primeiro jornal que eu assinei, foi o Jornal da Tarde, né? Isso há anos. Aí depois acabou o Jornal da Tarde, comecei a assistir
comecei a assinar a Folha por causa do Maktub, do Paulo Coelho, me fascinava. Aqueles Maktub, o Paulo Coelho tinha uns historinha pequenininha de moral. Pô, fantástico Paulo Coelho, a gente podia falar de Paulo Coelho. Meu, se eu te falar quantos livros esse cara tem, vendeu, meu, é o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Aí, quase do mundo, hein, meu? Tá entre os 10 do mundo mais vendido. E aí, o que eu estava falando? Do Jornal Folha de São Paulo, meu. Então, o fotojornalismo do Estado de São Paulo é um negócio fantástico. Por exemplo, eu sou assinante do Estado. O Estado ficou pequenininho, então não tem fotos jornalísticas, né? O Estadão, mas em compensação, o Estadão está me dando mais opções para eu tirar as frases, né? Porque os editoriais são maiores, né? Os artigos, articulistas, e a Folha tem o estilo dela, mais brincalhona, mais, saca? Os caras que escrevem, né? Tem a liberdade de escrever, tá? Meu, e o fotojornalismo da Folha é um negócio fantástico, a diagramação, oh, meu, fantástico. O Charges, sempre privilegiou Charges. Como eu falei, hoje foi linda a Charges, vou guardar, né? Então é isso. Eu teve na época da pandemia, eu assinei a Folha e o Estado junto. Fiquei 6 horas, ficava 6 horas aqui lendo. E aí foi quando eu separei da mãe de Samuel, entendeu? Separei da mãe de Samuel. Ela pergunta, você não faz nada, só fica lendo jornal, não prega um pego no sabão? Eu falei, meu, não estou fazendo nada, eu estou lendo jornal, meu. E naquela época o Moro ia meter o pau no Bolsonaro, saca? Tava o pessoal metendo o pau no Bolsonaro, todos os 2 jornais, não deixaram o Bolsonaro em paz, né? Com razão, o cara, não vou tomar partido, vocês não vão ver eu esculachando um ou outro, né, meu? Então, eu não vou, a história dele, eu podia citar aqui umas 30 aberrações que Bolsonaro falou na Câmara, uma coisa que eu nunca vou esquecer, tá bom, Bolsonaro? Os bolsonaristas, mas eu não vou, saca? Não vou, os caras do Rio de Janeiro tem que pegar a cadeia e tudo, eu não sei. A Folha fez uma pesquisa para os brasileiros de 62%, 65%, acho que eles não deveriam pegar todo esse tempo de cana. Foi mais um ato de vandalismo, né, conforme a população acha, do que atentado democrático, destruição, golpe, tá? Mas o Bolsonaro é uma coisa que eu nunca vou perdoar, cara. Eu nunca vi, que você não é que eu perdoar, não tenho nada contra o cara. Tô nem aí. O cara tá inelegível, né? Foi uma vergonha. Mas a máquina funcionou. Por exemplo, nós tivemos um bom nome, Tarcísio de Freitas. Alguém aí do meu lado aí, por favor, mas aí, tá vendo, o cara é Bolsonaro? Não, cara. Tarcísio de Freitas é um cara coerente. Viram aí a proposta dele de enxugamento do Estado, os processos, o que ele pretende fazer? Pô, tá representando bem a direita, eu acho. O Bolsonaro não representa bem a direita. O cara é meio fora da caixinha, cara. Mas uma coisa que eu podia citar aqui, 30 aberrações que o Bolsonaro falou, fora o que ele fez. Ele falou quando a Dilma até pegou câncer, né, acho que foi na garganta, foram perguntar para ele falou assim, eu quero que ela morra de câncer. Eu nunca vi ninguém desejar para ninguém, nem bandido. Eu já trabalhei, sabe, aquele prêmio, professor nota 10, aí foi fazendo um trabalho na cadeia pública de Taboão da Serra, aí implantei uma biblioteca, e aí a gente fazia umas atividades com eles aí. Mas nunca vi um preso desejar para o outro, falar, eu quero que você morra de câncer, eu quero que você morra, mas morrer de câncer. Está registrado isso aí, está registrado isso aí. Então é isso aí. Obrigado pela atenção e faço questão de fazer a última aula de hoje, tá? Agora são 7 horas e 10 minutos, né? E eu vou pegar um outro canto aqui, um outro fundo, apesar que esse fundo aqui tá bacana, hein, cara? Melhor fundo, melhor fundo. Eu vou procurar outro, prometi para vocês validar, e vou falar para vocês algumas dicas que vocês, pais, alunos, professores, enfim, tá? Políticos, sei lá, cara, que a minha experiência me fala, meu, o cara tá certo aí, tal, tá bom? Tamo nessa aí, galera, já estamos aí de volta.